Uma parede de lama desceu da montanha e lambeu uma cidade inteira. Casas, pontes, pessoas, em questões de segundos. 384 turistas estão desaparecidos. E o número ainda está subindo. Pessoal, hoje voltei e o assunto é diferente. Não é sobre política. Quando peguei o telefone, apareceu diversos vídeos do desastre que aconteceu no Nepal. É uma tragédia humana que aconteceu hoje, na divisa entre Nepal e Tibete. E eu precisava trazer isso para vocês. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que exatamente aconteceu e a causa disso ter acontecido. Segundo, quem são as vítimas e por que há tantos turistas desaparecidos. E terceiro, por que o Nepal é um dos lugares mais vulneráveis do mundo para esse tipo de desastre. Mas vamos lá. Antes, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. Vamos nessa. Na manhã dessa quarta-feira, dia 26 de agosto, uma violenta enchente repentina atingiu uma região montanhosa do distrito de Rasuva, que fica no norte do Nepal, bem próximo da fronteira do Tibete. Uma onda de lama desceu do rio Bote. Esse rio ele vem do Tibete. A causa seria um terremoto seguido de uma avalanche, com a neve derretida caindo diretamente no rio. Por isso causou esse desastre. Imagine o seguinte, você mora às margens de um rio que fica entre 2 montanhas. São 9 da manhã e o dia mal começou. Está tudo normal e de repente o chão começa a tremer. E alguns minutos depois, uma parede de lama e água começa a vir pela cidade, descendo a montanha numa velocidade que praticamente é impossível fugir à força das águas. Ela devastou diversas localidades, destruiu estradas e pontes e provocou graves danos à infraestrutura daquele país. Mas existe um detalhe sobre as vítimas que tornou essa tragédia ainda mais complexa. Vamos para o próximo ponto. 95 vítimas, 93 feridos, centenas de pessoas desaparecidas. No entanto, tem um dado que chamou a atenção no mundo inteiro. Entre os desaparecidos, 341 pessoas são estrangeiras, ou seja, elas não são daquele país. Agora a pergunta que não quer calar: por que tem tantos turistas numa região montanhosa? E eu te respondo: é porque ali é uma região de trekking que fica entre o Nepal e o Tibete. Ali é uma das rotas mais procuradas do mundo por aventureiros. Trilhas, montanhas, monastérios, gente de diversos países passam por ali. As autoridades pediram para que os moradores eles fiquem em alerta, pois podem chegar em outras regiões do país. Nesse exato momento, as equipes de resgates elas estão lá trabalhando incansavelmente para tentar salvar vidas. No entanto, ali é um dos terrenos mais difíceis do mundo para fazer resgates. Imagine lama, altitude, pontes destruídas, ou seja, chegar até as vítimas pode durar alguns dias. Daqui a pouco eu vou te explicar porque o Nepal é um dos países mais vulneráveis a ocorrer esse estrago, essa catástrofe. Antes de continuar, guarda na sua cabeça esse número, 2015. Eu vou te explicar porque esse número, na verdade, esse ano de 2015 é tão importante. O Nepal é um país muito vulnerável, sabe por quê? Porque em 2015 também ocorreu um desastre semelhante. Foi muito devastador, com 9.000 vítimas. 11 anos depois, na mesma região, acontece a mesma coisa. Mesma região, mesmo tipo de desespero. O Nepal, ele fica no coração do Himalaia, ou seja, é onde a placa tectônica da Ásia, ela se conecta com a placa euroasiática. Isso significa que o solo nunca para de se mover, ou seja, há terremotos em todo o tempo. São terremotos pequenos, mas acontece isso com muita frequência. E quando ocorre um terremoto em altitude, ele pode desestabilizar gelo e neve que estão acumulados por anos. E quando essa neve ela cai num rio que é montanhoso, o volume da água ele aumenta com muita rapidez e assim o rio transborda. E o que era um rio acaba virando uma avalanche de lama. Não é só um azar, é geografia. É ao mesmo tempo o lugar mais perigoso e o lugar mais bonito do mundo. Eu vou ser sincero, quando eu olhei essas imagens, eu lembrei do que aconteceu aqui em Minas Gerais, em Brumadinho. Eu me lembro o quanto a natureza ela é maior do que qualquer coisa que o ser humano já construiu na vida. Casas, pontes, estradas, foi tudo levado por questões de segundos. E o que fica
é uma pergunta. Será que estamos preparados para desastres assim? Não só o Nepal, porque o Brasil também tem regiões onde tem rios e montanhas que já viveram tragédias parecidas, semelhantes. Por exemplo, Petrópolis, Brumadinho, São Sebastião. Nós não somos imunes a isso. O Nepal, eles têm um sistema de avalanche mais avançado do mundo. E mesmo assim, não conseguiram conter, não conseguiram salvar vidas. Sabe por quê? O Nepal, nos últimos anos, investiu muito em sensores. Eles instalaram diversos sensores ao longo dos rios, das montanhas. A intenção era detectar rapidamente os altos níveis. No entanto, especificamente, esse desastre, ele veio do lado tibetano da fronteira, ou seja, não foi do país deles, foi do lado chinês. O volume de neve e lama que desceu do Tibete foi tão grande e tão rápido que os sensores do lado nepalês não tiveram tempo de processar o alerta. E isso levanta uma questão séria. Como dois países com sistemas de monitoramentos separados coordenam um alerta de emergência? E esse é um tema que eu acredito que os especialistas eles vão debater nos próximos dias. Se o desastre ele veio do lado chinês, será que a China avisou o Nepal a tempo? Ainda não temos essa resposta. Sobre as operações de resgate, o que sabemos até o momento é que nesse exato momento elas continuam. O governo declarou o estado de emergência. Helicópteros militares estão sendo utilizados para fazer resgate, pois chegar pela via terrestre está impossível. Países estrangeiros já estão entrando em contato para saber dos desaparecidos. São turistas de dezenas de países. Enquanto isso, os familiares estão desesperados do outro lado do mundo, querendo informações, ligando, talvez nem sendo atendido, sem notícias, sem saber se o filho, pai ou amigo está entre os resgatados ou desaparecidos. Eu peço que você reserve um tempo hoje para orar por essas pessoas. Se coloque no lugar dessas pessoas, dos familiares, de como eles estão enfrentando essa situação no dia de hoje. E se você tiver alguma informação sobre algum órgão que está doando, levantando alimentos, deixa aqui no comentário, porque informações salvam vidas. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.